Eu queria, antes de pedir para você se definir, Dri, eu queria falar uma frase. Eu tô até com um livro aqui, ó, coisa de antigamente, que eu amo, que vai ter a ver com o que a gente vai falar hoje, que a gente vai trançar, né? Dança, linguagem. E esse livro é o Dicionário de Símbolos do Jean Chevalier e do... O outro eu não lembro. É muito legal. Eu amo Alan Gerbrandt. Mas eu sempre... tem várias coisas do Jean Chevalier que eu gosto. A dança é celebração. A dança é linguagem. Linguagem para quem da palavra. As danças de cortejamento dos pássaros o demonstram. Linguagem para além da palavra. Porque onde as palavras já não bastam, o homem apela para a dança. Nossa, então eu acho que é bem o que a gente vai trabalhar hoje. Eu queria que você se definisse, Dri. Se apresentasse, se definisse, se você quiser. É verdade. Eu sou absolutamente múltipla, cheia de facetas e cheia de caminhos diferentes. Então, assim, tudo que você falou que eu sou, é de fato. Basicamente, não ao mesmo tempo, mas eu tenho sido várias dessas... tenho tido várias dessas profissões, né? Então, assim, minha primeira paixão, né, se a gente colocar a dança ou a língua, as línguas, a primeira paixão foi a dança, quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu comecei no jazzinho aos 3 anos de idade, minha mãe me levou, porque minha mãe é apaixonada. E a partir daí, eu nunca mais parei, quer dizer, nunca mais parei até uns 18, mais ou menos. Me profissionalizei com jazz, dei aula de jazz durante 2 anos. Você foi profissional de jazz? Eu não sabia disso. Fofa, eu apareci no Fantástico, naquele balé do Fantástico. Tá? Jura? Juro. Não na abertura. Não, tá. Não, porque o Fantástico fazia uns videoclipes, né? Os primeiros videoclipes foram do Fantástico. E aí eles chamavam muitas vezes corpo de baile externo. E eu fui contratada 2 vezes para fazer balézinho de cantor. Então, basicamente... Tipo as garotas do Faustão. Por aí, exatamente isso. Então, cara, assim, quando você falou que eu ia dançar e você falou Fantástico, eu pensei, ainda bem. Eu achei que você ia falar que dançou no Chacrinha. Aí eu ia falar, entregou demais a idade. Fofa, mas o Chacrinha é meu tio avô, né? O Chacrinha é a Sério? Bela Barbosa, sou Adriana de Almeida Barbosa. Ele chamava a minha avó e meu avô, Dorgival e Maria Luísa. Ô, Dorgival, ô, Maria Luísa. Ele fala... Liana, vamos mudar o nome da live. O nome da live vai ser Vamos Abrir a Caixa de Pandora. Tô descobrindo. Você é da família do Chacrinha. Quer dizer, meu pai era primo de 2º grau do Chacrinha. Entendeu? Gente, basicamente que fantástico, adorei. Bom, e aí saiu essa história. A dança me acompanhou a vida inteira, o tempo todo, até o ponto de eu largar o colégio. Larguei o primeiro ano, fiz o primeiro ano científico e fugi do colégio e fui me profissionalizar. E depois voltei para o supletivão, né, para terminar, porque... E aí, família ficou louca. Louca. Depois já estava namorando, meu pai resolveu que eu não queria, que eu não ia casar com esse garoto, eu tinha 18, 19 anos. E aí, finalmente, me deu um intercâmbio para os Estados Unidos. E eu ia ficar 6 meses lá, fiquei 6 anos. E foi aí, a partir daí que o inglês entrou na minha vida. E aí a dança parou, assim, eu dei uma parada com a dança lá. E, na verdade, eu quase não volto para o Brasil. Foi assim, foi na hora de decidir voltar, era o momento de voltar, senão não voltava mais. Mas eu sempre fui apaixonada por dança, sempre. E lá, eu quando era criança, eu assisti todas as... como é que chama? Que você pagava a temporada de balé no municipal. Eu fiz minha mãe me levar para São Paulo para ver o Nureyev já caquético dançar no municipal de São Paulo. Lá na gaiola, lá em cima, que você praticamente não via o palco, que eu queria ver o Nureyev. Minha mãe. Eu fui apresentada a Baryshnikov. O meu ídolo de infância, de adolescência, era o Nureyev. Não era o gatinho, entendeu? Era a dança. E a sensação de eu estar no espaço e o meu corpo ocupar o espaço de formas variadas, isso me encantava. Assim, era um momento que me fazia transcender, entendeu? Até hoje, dança para mim é isso.
Você tem uma relação muito grande com organização de espaço, eu acho, né? Tenho. Inclusive, a sua função no Yarralil. Exatamente. Uma das suas funções. Basicamente o Yarralil, a parte minha, eu não sou coreógrafo do Yarralil, quem é a Luciana, mas a parte mesmo é a expressividade da companhia no espaço físico, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muitíssimo de fazer. E aí, assim, para falar de quem eu sou e de quem eu me tornei, eu tenho que falar que tive uma família que era minha família materna, que era extremamente... gostava de conversar e gostava de falar. As reuniões de domingo na casa dos meus avós, 16 pessoas, os tios avós, os avós, sentados à mesa, conversando. E conversando, e conversando, e conversando, e conversando, e conversando. E rindo muito. E rindo, porque eram piadas. Rindo meus muito. tios avós eram muito inteligentes, meus avós também. E muitas vezes eles falavam francês em casa, porque eu tenho ascendência francesa, belga, da minha família materna. E aí eles falavam francês para as crianças não entenderem. E aquilo me deixava por conta, entendeu? Mas assim, eu nunca fiz aula de inglês. Eu fui para os Estados Unidos sem falar uma vírgula. Achei que você fez universidade de língua? Depois, quando eu voltei. Ah, tá. Eu fui para lá com 20 anos. E voltei com 26. E aí eu fui para estudar inglês e aprender inglês do Beabá. Porque a minha escola tinha francês. E aí eu fui, fiquei lá e me encantei com o aprendizado da língua. Entrei em 3 faculdades, não terminei nenhuma. Consegui um emprego lá com carteira assinada, com tudo legal. Fiquei lá e depois voltei por razões de família. Quando eu voltei, eu não tinha profissão, porque eu entrei em 3 faculdades lá. Não terminei. Fiz um semestre de uma, semestre da outra, semestre da outra. Faculdade de Relações Exteriores, faculdade de Secretariado, que era só para ficar com... Secretariado? Eu vejo você em tudo isso, até no secretariado eu te vejo. Mas era para ficar... Você tem essa burocracia? Tenho. Mas você é uma burocrata? Era por causa do visto mais, para continuar com o visto de estudante. E entrei na FIT, que é um instituto de moda super importante lá. E não cursei. Voltei para o Brasil. E aí aqui, cara, o que eu vou fazer? Vou dar aula de inglês. Já fui professora de dança durante 2 anos, adoro. Me inscrevi num curso, aprendi lá o que tinha que fazer. E foi aí que eu comecei a perceber, eu me formei como professora de inglês antes de uma faculdade, antes de qualquer, assim, qualquer caminho formal. Eu me formei, eu mesma. Fiz o Proficiency, fiz o TOEFL, fiz certificados que me dessem algum embasamento, mas... Aí, o que acontece? Você quer uma limonada com nam-nam? Assir limon na... bem egípcio, né? Que eles tomam lá. Shukra. E aí... Oi, Darinha. E aí a gente... essa coisa da língua, de ensinar uma língua estrangeira para o brasileiro e de ensinar o português para o estrangeiro aqui, eu comecei e com essa bagagem que eu tinha tido de 6 anos no exterior, eu comecei tudo que eu já pensava de mundo, eu comecei a ter começou a dar frutos no sentido de como é que eu via o mundo, como é que eu via o meu entorno, o meu Brasil, a minha cidade, o que eu via de mundo lá fora. E isso eu consegui dar muito... passar enquanto eu dava aula de inglês. Eu consegui fazer com que isso florescesse. E, assim, foi basicamente meu caminho, minha trajetória do inglês. A dança do ventre aconteceu muito tempo depois. Ela aconteceu depois do flamenco, ela aconteceu de 4 anos de flamenco. Depois da dança de salão. Depois da dança de salão, onde eu conheci o fofoleto do meu marido. Então a dança do ventre veio depois do Felipe? Depois do Felipe. Eu já estava casada com o Felipe. E aconteceu porque a dança de salão, embora seja lindíssima e eu amo de paixão, ela tem uma questão que é como existe o par e o cavalheiro e aquele que tem o comando da dança,
os bailarinos de dança de salão falam, ah, não, porque a bailarina tem o isso seu está mudando, mas isso está mudando, essa questão do gênero. Graças a Deus, está sendo bem legal. Eles agora, as meninas também estão aprendendo a levar e os rapazes a seguir. Então isso está sendo um processo. Um processo maravilhoso, porque eu ficava meio viciada, porque o meu lado criativo, entendeu? Eu ficava botado ali, embora eu adorasse dançar. Aí eu fui procurar. O Felipe dança muito, né? Muito. Teu marido dança muito. E ele é muito criativo. E tem o olhar dele para dança. Entendeu? Que é uma delícia acompanhar. Mas que também eu queria um outro lado. Eu adorei dançar com o Felipe. A gente saiu uma vez, adorei. Ele dança foi muito. lá na Lapa, né? E ele dançou com todo mundo. Aí a dança do ventre chegou. Quem é? A Isis está aqui. A Dara, a Vivi está aqui. Vivi. Que legal. É um pessoal te vendo. Tem a Ana, que já falou muito que você é incrível, falou algumas vezes, Ana Secouto. E aí, assim, a dança do ventre, foi numa busca que eu estava no momento, de novo, difícil, de família, de saúde, de uma pessoa muito querida. E eu procurei uma dança que eu pudesse me encontrar, estar comigo mesma. E não ter que ir para um salão, me expor e tal. E aí, num jornalzinho de bairro, encontrei a Luciana aqui perto de casa. E foi aí que eu comecei com a dança do ventre em 98, por aí. E com uma amizade da vida toda da também, vida né? toda, exatamente. E várias outras amizades a partir da dança aqui, né? Da dança do ventre. E aí... Oi. Não, uma coisa que é interessante, né? Um pouco depois da gente ouvir tudo isso, é que você faz muitas funções que elas parecem muito antagônicas, mas elas não são. Porque todas as suas funções, as suas profissões, elas têm a ver com conexão, né? E com comunicação. Inclusive o figurino. Porque quando você normaliza... Exatamente. Né? Você normaliza a forma de vestir, você está tendo uma linguagem para o outro de falar, olha, eu sou como você. O né? figurino... Eu sou diferente de você. E ainda por cima, na dança do ventre, o figurino tem um papel tão importante, diferentemente de uma dança contemporânea. Não que não tenha um papel de figurino, também qualquer dança tem um papel, ele vai a algum lugar, ele vem por alguma razão, né? Mas a dança do ventre, ela o figurino tem um apelo além disso tudo, né? Não só o folclore, mas a dança do ventre. E que são coisas assim que eu colocaria em dois lugares diferentes mesmo, com propostas de figurinos bem diferentes. Então, a questão da sensualidade, a questão do mistério, a dança do ventre já tinha chegado para mim na sessão da tarde, lá quando eu era criança, na Dini Eugênio, sabe o quê? Na Revolução do Irã, de 1978, que apareceu nas manchetes. Não a dança do ventre, mas a questão da mulher e o Islã, do mundo árabe, tudo isso, entendeu? O Irã era muito aberto até a Revolução, né? O Irã era super aberto. E aí a dança do ventre, e eu comecei assim, obviamente, a me perguntar qual era a posição, que lugar que a dança do ventre ocupava, não na minha vida aqui, no Rio de Janeiro, perto da praia, entendeu? Mas que lugar a dança do ventre ocupava no seu lugar de origem, entendeu? E aí a gente não tinha informações, e a gente tinha uma coisa muito nebulosa, fantasiosa, bonita, lírica, mas fantasiosa, e escondia um outro universo muito mais bonito, né? E muito difícil de entender, porque a gente vem de um lugar, a gente tem um olhar. Eu sou uma geração no Brasil como mulher privilegiada por ser moradora de classe média do Sudeste, branca, e de ter uma família moderna, porque minha mãe não tinha talão de cheques. Minha mãe não tinha conta bancária, porque não podia ter. Então, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada. E eu ficava me perguntando, como é que eu estou fazendo uma dança que vem de um povo onde subjuga a mulher? Essas aspas são horrorosas, mas é isso mesmo. Não, mas você sabe que isso é uma pergunta geral, né? Que todo mundo tem na cabeça. Como
que uma dança dessa surgiu de um lugar que tem esta relação com o feminino, né? Exatamente. E aí a gente só começa a entender, a gente só começa a ter liberdade de entender isso se a gente começar a se despir dos nossos conceitos. E aí tem um problema. Como fazer isso? Né? Como é que você vai... De onde você começa a despir dos nossos conceitos? Mas uma coisa legal é que eu olhar para o outro me fez olhar para mim mesma. Então, a dança, por essa comunicação social, cultural, antropológica, por eu escolher uma dança que era estrangeira à minha vida e à minha cultura, me fez olhar para trás. Onde é que eu tô? Quem eu sou? Entendeu? Eu também tenho harém, mas a parede não se vê também, não é? Uma coisa assim. Exatamente. Eu também sofro essa repressão, só que é velada, né? Totalmente, né? E a minha não era muito velada. Na minha família, meu pai achava que mulher não tinha que ir para a faculdade. Tanto que eu entrei em 3 e saía. Entendeu? Basicamente, porque mulher vai casar e para quê? Né? Então, eu acho que eu até entendo muitas vezes essa relação que as mulheres... E outra coisa, o fato da mulher nos países árabes, dos quais eu já visitei, especialmente o Egito, porque os outros sempre muito como turista, o Egito eu já vivenciei mais. A gente não pode ter os mesmos pesos e as mesmas medidas, de jeito nenhum, entendeu? Não tem como ter. E outra... A sua socialização é completamente diferente. Completamente. Não dá para julgar. E a outra coisa que eu venho pensando muito, que tem a ver com comunicação, que tem a ver com a nossa atividade de dança em geral e tudo mais, com a dança egípcia, árabe, e com o mundo de hoje, a gente deixou de usar, de ocupar o lugar do observador. A gente atualmente, e isso é uma coisa que eu estou resgatando atualmente, como não mais dançarina, como não mais estilista, como buscando outros caminhos. Eu tinha um prazer tão grande em ir ao teatro, assistir ao balé, à orquestra sinfônica, ao show de samba. Eu tinha tanto prazer em ser uma entre muitos, sem ter o holofote sobre mim. Onde é que está isso? Sem ter protagonismo, né? Pra quê? Sabe, me despir disso tudo tem me dado uma liberdade brutal, entendeu? Então, assim, e aí eu também, esse caminho da descoberta dessa observação, isso eu tenho feito sempre ao ir para o Egito. Lembro da primeira vez que eu fui com vocês, que vocês falavam, porque eu sou muito... organizadora, né? De tudo. Centralizadora? Oi? Eu me lembro muito de vocês duas, você e a Lu chegando para mim, sentaram, tipo assim, vamos ter uma conversa, Adriana, presta atenção. Você sentaram e me botaram na cadeira e falaram assim, Adriana, a gente vai para o Egito. Nosso lema é, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entendeu? E aí, assim, isso me ajudou, porque eu era assim em algum momento, entendeu? E não tem como controlar nada lá, né? Não! E tem sido maravilhoso, entendeu? Não controlar, não tá no holofote. É uma posição que a gente tem que ter orgulho de ter, entendeu? De estar nela. E eu acho que basicamente essa relação, a dança para mim, embora eu continue amando a dança do ventre, eu já transcendi minha paixão pela cultura árabe muito além da dança. Ela continua fazendo parte, mas... Foi só a isca, né? Ela foi só isca. Na verdade, ela realmente foi um meio, porque a arquitetura islâmica é uma das coisas mais fenomenais do mundo. O que os árabes fizeram no sul da Europa é um treco de acachapar, entendeu? Todo o Egito, a própria Turquia, a Jordânia, em vários lugares. Mas a Jordânia é por outra razão, mas não é mais a árabe. Mas assim, a Turquia, assim, eu acho que é isso, assim. Essa foi
falando minha história e falando meu Quantas presente. línguas você fala, Adri? Falar, eu falo o inglês, obviamente, português e inglês. Eu falo espanhol, que acredite ou não, eu aprendi em Nova York. Eu falo bem, eu falo portunhol de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Não lhe quero botar alemão. Piada interna. Taxista de Barcelona, tu lembra, né? Lembro, claro que lembro. Sabe? Desculpa, gente. Eu fiquei 3 meses lá em Barcelona, em Madrid, estudando flamenco, porque eu vou assim, eu gosto de uma coisa, eu vou, enfim, vou, né? Então, assim, fiquei no sul da Espanha 1 mês, já fui à Espanha algumas vezes também. Então, eu falo espanhol. O francês é só para pedir alguma coisa no restaurante. Dá para fazer, pedir um táxi, essas coisas. Ou para brigar lá por causa das nossas passagens. Que tu brigou em francês e conseguiu trocar. Dá. Conseguiu. Na hora de brigar, acho que você fala qualquer língua. E o árabe, eu comecei aqui, ó. Tá até na minha mão aqui, ó. Sabe com o que? Eu comecei o árabe com isso aqui, ó. Livro de bolso para viagem para o Egito. Eu tenho vários deles. E, assim, gente, eu vou para um país que eu não entendo a letra, o alfabeto. Eu vou para um país que eu não entendo nada. Não é um país europeu que eu posso me virar com... Eu não sabia qual era a relação do inglês lá. Se eu quero aprender alguma coisa, sabe? Aí eu comecei ali, aí já numa 3ª ou 4ª viagem, achei um professor lá, uma professora para ter umas aulas particulares, muito mequetrefe. E fui indo, fui tentando fazer online durante muito tempo, dava tudo errado. Aprendi várias coisas, aprendi sozinha, fui catando, fuçando. Fiquei no Egito umas 2 semanas uma vez. Hã? Luciana chegou. Fiquei no Egito umas 2 semanas numa escola, não era boa. Mas foi uma experiência da alteridade. Maravilhosa. Foi onde eu fiquei naquele hostel no centro do Cairo, que tinha um lustre, que era um lustre cheio iluminado de luzes. Parecia que eu estava num motel. Um motel? Você mandou foto pra gente? Ele tinha música, ele devia ser chinês. Teve aquele outro também que você ficou que alagava. Esse foi com a Luciana. Foi com a Luciana. Foi com a Luciana quando você estava no barco. Foi. Porque a gente faz assim, as meninas não sabem, a gente viaja junto, faz o Cairo junto, mas depois do Cairo, às vezes vai cada uma para um canto. Aí você recebe a foto da Adriana no quarto do motel, mas não era o quarto dela. Aí recebe a foto do quarto alagando com a parede, aí você não entende nada. Uma tá no Cairo, outra tá no Alto Egito, outra tá em Hurghada. Já trabalhou, agora é férias. São férias. E aí... Mais ou menos, quem tá no barco tá trabalhando ainda. Exatamente. Aí fiquei lá aprendendo um pouco, voltei para o Brasil, aprendi um pouco mais online, péssimo, difícil de aprender online com as pessoas que eu aprendi antigamente. E agora, mais recentemente, entrei para o portal árabe com o Ammar, que é uma fofucha de pessoa, super gente boa. E como eu sou aluna adiantada, não pôde me encaixar em turma nenhuma, segundo ele. Mas você tem uma inteligência para idioma que eu acho que é uma parada muito especial. Eu já sabia disso, mas fazendo aula de inglês com você, eu fiquei muito surpresa. Eu nem te falei isso, mas eu fiquei muito surpresa. Não só pela sua didática, mas pela sua capacidade de trabalhar a linguagem dentro de um emocional do outro. Entende? Porque se não tiver o emocional funcionando, você não aprende, entendeu? A linguagem, a língua, ela é uma coisa muito particular, muito melindrosa. Ela é por onde você se expressa. Então, é uma identidade que você vai adquirir num novo idioma, tal como a dança. Então, assim, a dança não é uma língua, mas é uma linguagem na qual que você vai conseguir se expressar. Então, você tem que ter carinho para a pessoa, com o aluno, entendeu? E você tem que entender as dificuldades do aluno. Você tem que buscar todas as caminhos, formas, assim, todas as formas de passar para o aluno. Então, uns são mais intuitivos, outros precisam de uma coisa mais racional,
outros precisam, como eu, preciso de ter todo o global para entender, para você, eu vou até aí, tá bom. Agora eu vou estudar a parte interna, eu preciso saber onde é que eu tô, entendeu? Aí você está perguntando se você não mistura as línguas às vezes. Com certeza. Não, estou dando aula de Jura? inglês, eu estou dando aula de inglês e falo lá. Misturo, legal. E outra, a minha identidade enquanto falante de inglês, porque eu falo inglês com muita fluência, é diferente da minha identidade de falante de português. Para aprender o árabe. Não, como falante mesmo. Acredito que eu vou ter uma outra identidade diferente quando você ganha proficiência, quando você ganha fluência. Eu não sei se porque as experiências que eu tive quando aprendi o inglês, eu trabalhei em loja, eu trabalhei com alfaiate lá, eu aprendi a brigar em inglês, eu aprendi a exigir, ter os meus como é que é? Exigir meus direitos de consumidora, que é uma coisa que não existia no Brasil. Eu percebi que, como cidadão estadunidense, eu poderia exigir, não sou cidadã, mas lá as pessoas podem exigir coisas diferentes daqui, que a gente não tinha como exigir. A cultura do exigir, de achar que tem direito, é uma coisa nova no Brasil. No Brasil, quem tinha direito, e até hoje tem, é a elite. Entendeu? O restante... Não, com certeza, mas é só porque... Desculpa te cortar. Claro. É que veio. Mas eu acho que cada língua tem... Eu não sou... Né, eu tenho uma grande dificuldade com língua, mas eu acho que cada língua tem o seu tom mesmo. Né? Você nota que um cara um árabe, quando ele fala inglês, ele fala manso. E quando ele fala contra o árabe, ele fala arranhando e parecem que estão brigando, né? E se você fala o árabe no tom que você fala, lá, né? O vendedor vai te vender e você faz assim, lá. Nem pensar. Então, esse não é sim, né? É lá. A língua, ela não é desassociada de vários elementos que a compõem. Quer dizer, a língua a gente tem a estrutura, as regras, a língua a gente tem uma estrutura muito organizada, que eu não estou falando de livro de gramática, não. É o livro de gramática. Não, eu entendi. Mas o livro de gramática é uma tentativa insuficiente de tentar dar conta, hoje em dia nem tanto, mas quando eu aprendi lá na escola, de dar conta do que é, por exemplo, a gramática do português. Como é a ciência da física, é uma tentativa de entender a natureza. Então, como as coisas dão certas, outras dão errado. Só que o português, a gente fala de berço. Então, a nossa relação com essa estrutura do idioma que a gente vai aprender na escola, a gente se desinteressa por completo, porque a gente já sabe. Entendeu? Então, assim, mas ela é muito importante conhecer. Ainda mais quando você vai aprender uma língua estrangeira. Mas sem ser uma coisa maçante, não precisa ser maçante. Então, a língua ela não é desassociada de gestual, de expressão, de timbre, de tom, de musicalidade. Tudo isso faz parte da língua. Você tem até... E assim, eu não estou falando de... Isso é estudado, isso é visto. Você tem o português, eu acho, eu não tenho certeza porque não estudei isso a fundo, mas o português é dito uma língua muito musical, muito sonora, porque ela tem uma cadência praticamente em todos os vocábulos e tudo mais. Diferente do inglês, que às vezes é um pouco cansativo, porque ele tem uma subida ao longo da sentença, da frase, uma subida e depois ele tem uma descida. E aí a pergunta, quando é uma questão, ele faz um outro tom, tem um outro caminho. Então, o árabe certamente também tem. Entendeu? Cara, como não relacionar essas coisas com dança? Como não relacionar essas coisas com outros tipos de linguagem? Com a dança, que é o nosso caso aqui. Entendeu? Como é que a gente não pode empregar isso? Por exemplo, que é uma coisa que me chama muita atenção na dança do ventre, especialmente a mais original, a mais antiga, o que a gente pode chamar de mais antiga, original, que era a não utilização do espaço.
né? Como eu já falei antes. A diferença de um balé... Desculpa, Adri. Nada. Ele tá... Meu celular dando uns... Tá dando umas crecas? Voltou. Disse que estava muito quente. Não tô nem no deserto, ele disse que tem um excesso de temperatura da bateria. Diferentemente do balé, que utiliza uma caixa de teatro quase do início do balé, você tinha um público que via a dança meio que de frente, e que você tem um balé que é feito por uma caixa de teatro, né, que usa um espaço físico grande. E aí você vem, a partir daí, as outras danças europeias de teatro, né, que é o contemporâneo e assim por diante. Você tem isso. Aí você tem a dança do ventre, que ela é uma dança que ocupa o espaço zero. Você pode fazer lá em cima de um derbaque. Você pode fazer. Entendeu? Ela é muito versátil, né? Entendeu? Então, assim, o que isso quer dizer? Entendeu? Onde é que isso era dançado? De que forma como isso aparecia? Entendeu? Então, e outra, o árabe, ou pelo menos o egípcio, mas eu acredito que seja uma coisa comum a vários países da região, eles têm uma mania de repetir coisas. E é uma coisa própria da dança. A dança do ventre mais antiga tem trocentos minutos. A minutagem é 20 minutos, 15 minutos. Põe isso para um brasileiro. Entendeu? Se cansa. Tem uma coisa também da época, né? Sim. Não só da região, mas da época. Eu acho que até o árabe atual também está vivendo esse imediatismo. Você vê porque as russas estão fazendo tanto sucesso, né? Que dançam, certamente, tipo, muita coisa. Mas é verdade, o árabe tem mais paciência para apreciar uma música de Kulthum. Ainda tem, tá mudando. Tá mudando. Mas os mais velhos, né? A juventude não, a juventude diz que é som de velho, né? Os jovenzinhos adolescentes. Quando entrei na dança do ventre, já vi essa mudança começou a acontecer, e aí eu já estava na dança do ventre. Então eu vi o antes e tô vendo o agora. Mas assim, você não cumprimenta um egípcio uma vez. Você chega para cumprimentar um egípcio, você fala 5 ou 6 coisas diferentes para cumprimentar. Entendeu? Você não sai, tchau, fui. A saída é um processo de uma visita. É verdade. Entendeu? Chegar e sair. Tudo é um processo. Comer, eles não... Eu lembro quando a gente gravou o DVD lá... Você tava, logicamente. O DVD eu tava, mas eu não fui pra gravação. Eu tava no Egito, mas eu não tava... Você não foi pra gravação? Bem que eu não tô perguntando. Sou doida. A gente, depois daquilo tudo, teve a comida, o jantar ballad, né? E aí no jantar ballad... A gente dançou, a gente comeu e a gente estava muito cansado, eu e a Lu. A gente tinha que fazer muitas coisas ainda. Então, depois que filmou o jantar, a gente... Bom, tá bom, então, vamos dar continuidade? Aí eles... A gente não come correndo. A minha família não come correndo. O egípcio come devagar e não nos apresse. Tipo assim, 4 da manhã, né? A gente já morta, gravando há 10 horas, mas ainda assim é uma questão de respeito. O momento da comida é sagrado, né? E isso a gente começa a pensar, será que a gente não podia também ter esse momento sagrado? Que era o momento que eu tinha na minha infância com os meus avós. Deveria, né? Entendeu? Então, assim... Mas a gente também... A mesma coisa que acontece com a dança, acontece na comida. O fast food, né? O comer andando. Pedir e sair correndo. Exatamente. Que nossa... Meu PC desligou aquela hora e eu estou tentando entrar nas nossas perguntas. Mas eu lembro de quase tudo. Só vou abrir aqui. Tá. E, Dri, você sabe falar mais um pouco sobre o que eu acho bem interessante, a diferença de língua, linguagem, dialeto? Sei, assim, dentro de uma coisa mais fluida, sei. Acho que, primeiro, assim, a gente tem que pensar que linguagem é o que engloba todos os outros. Linguagem são vários sistemas que tem de comunicação. Então, linguagem seria um sistema que você tem símbolos, que a gente diz comumente de signos, que acho uma palavra meio chatinha, eu gosto de dizer símbolos,
E esses símbolos transmitem uma mensagem. Pode ser um único símbolo, vai transmitir uma mensagem, uma série de símbolos vão transmitir uma mensagem. Quando eu falo símbolos, eu não estou falando de ícones, emoticon apenas. Eu estou falando de outros tipos de símbolos também. Por exemplo, a expressão facial, o sorriso, a tristeza, o enfado, todas essas coisas. A linguagem corporal, estou cansada, estou com pressa, estou tensa, estou com medo. Essa é uma linguagem que transmite sentimento. Então, assim, nem todas as linguagens têm a capacidade, nem a intenção de transmitir um livro de 800 páginas. Um pensamento que é elaborado durante meses. E uma história longa. Então, assim, a linguagem é tudo que transmite. Então, um uivo pode ser uma linguagem, um berro, um choro é uma linguagem. E aí, tudo isso a roupa pode ser considerada uma linguagem. O que mais pode ser? Obviamente, a dança é uma linguagem, a pintura, as artes em geral. Mesmo as artes incompreensíveis. A arte sempre é uma tentativa de comunicação, né? Exatamente. Mesmo as contemporâneas, altamente conceituais e abstratas, que você precisa de 3 calhamares de livro para entender aquele objeto na sua frente. Não, mas... Entendeu? Mas sabe uma linguagem. Então, eu nasci em família de artista, né? Todos os artistas da minha mãe voltam, você sabe. E a abstração, o quadro abstrato, você não precisa saber tanto, estudar tanto. Ele tem que se comunicar com você. Ele tem que passar aquele quadro, para ele ser arte, ele tem que ter uma comunicação. E aí as pessoas, claro, cada um vai interpretar a sua forma, mas é o que diferencia um borrão de um quadro abstrato. Claro. Exatamente, é o que ele te faz sentir. É a transmissão de uma mensagem. Agora, já a língua, ela é uma linguagem, porém ela tem uma estrutura e ela tem ela tem a palavra estrutura, ela é construída em várias camadas. Primeiro, ela faz parte, a princípio, vou colocar muitas aspas aqui, da condição humana. Ela é exclusiva do ser humano, entre aspas. A gente não sabe se outros animais, outros seres vivos têm uma língua evoluída como a nossa. A gente não tem essa consciência, a gente imagina que não. Embora tenha alguns animais mamíferos que a gente sabe que tem uma possibilidade de uma linguagem muito boa, mas não tem uma língua, né? E essa língua, ela também traz com ela a sua bagagem social, cultural, de um povo, diferente de idioma, que parece. Idioma é mais de uma nação. Idioma, nação. Língua não é nação. Língua, por exemplo, língua basca é a língua basca. Na Espanha, entendeu? Então, assim, nos últimos anos, nas últimas décadas, o estudo da língua evoluiu muitíssimo a partir dos estudos dos linguistas, do Chomsky, do Saussure, de todos os outros que eu já não sei mais. E é muito interessante porque todo o conceito é que a língua, tanto o chinês, quanto o congolês, quanto o português e alguma língua escandinava da vida, todas elas têm uma estrutura e são construídas como uma gramática mãe. É como se todas elas tivessem um DNA inicial e a partir desse que é comum a todas elas, e que a partir disso elas vão sendo formadas. Então esse nível de camadas fantástica que é uma língua, entendeu? Para mim, que une os povos e separa, né? E se você não compreende, exatamente. Então, assim, para mim, eu fico arrepiada, absolutamente arrepiada, porque não existe
civilização sem língua. E aí eu não estou falando de fala, eu posso falar de uma língua de gestual, como é a Libras, eu posso falar a língua oral, a língua escrita. Então, eu não estou falando da língua que é escrita com livros, ela é oral. Então, assim, ela é necessária para a existência humana, entendeu? Então, como não achar isso e como não fazer disso de suma importância? E como as palavras, e no momento atual, então, que a gente está vivendo, como é que as palavras são tão horríveis muitas vezes? E como elas são adagas, entendeu? E tem poder, né, de mudança. Exatamente. Então, eu acho que... você perguntou língua, linguagem e o que mais? Dialeto. Dialeto é mais simples. Dialeto é quase como se fosse... Não é. Pronúncia diferente. Não é. Pronúncia é o que acontece entre São Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste em vários estados. Rio Grande do Sul. O dialeto é além disso. Ele, na verdade, já incorpora uma região ou um grupo de falantes que incorpora um vocabulário mais específico, que é específico daquela região. Pode fazer uma troca fonética, às vezes, de uma coisa ou de outra, mas que não impede que o falante de uma outra região entenda. Vai achar estranho, vai achar curioso, mas vai acabar entendendo. Se for dentro da mesma língua mãe, né? Exatamente. Então, é basicamente... Mas você sabe que eu li uma vez uma afirmação estudando o povo amazigh, né? Uhum. Aí falava que o povo do Maghreb, no Tamazight, eles têm 23 línguas e 300 e tantos dialetos. Aí eu fiquei meio assim, eu vou dar aula desse negócio. Sei. O que é língua, o que é dialeto? Deixa eu estudar esse negócio que eu não sei qual é a diferença de língua e dialeto. E aí, na verdade, as pessoas... Você sempre explica da melhor forma, eu acho, que mais fácil de devia ter te perguntado. Mas eu via que as pessoas divergiam e que lugares onde era muito pequenos eram considerados língua. E outros eram considerados dialeto. Mas isso está em... Aí você sabe que fala. O linguista, eu esqueci o nome do cara, depois eu lembro. Mas o que ele falou que eu amei, ele falou assim, é fácil, uma língua é um dialeto com marinha, exército e aeronáutica. Ótimo, isso aí. Isso aí. Foi uma piada, mas tipo assim, tem uma relação de poder aí. Exatamente. Né? De se a pessoa tem poder político, ou financeiro, ou de guerra. Então, e a questão do dialeto, às vezes ele é incorporado, ele some dentro de outro. Ele vai aparecer aos poucos. Até porque a língua, eu chamo dela de um ser vivo. Ela tem uma respiração. A língua respira. Língua vive, morre. Entendeu? Então, assim, tem línguas que são esquematizadas e se tornam importantes no momento da evolução dela. E aí elas se cristalizam. Outras, num outro momento, e se cristalizam de outra forma. Então, assim, realmente, assim... O dialeto e todas as conceituações de tudo que a gente fala na vida é o ponto de vista de quem fala. Entendeu? Por mais que você tenha um senso comum, num momento aquilo pode ter sido dialeto, de repente não é apenas um sotaque, ou aquilo é apenas, ou se distancia a ponto de virar uma outra língua. Quando a estrutura... Mas pode? Mesmo claro. Ela vai mudar a estrutura raiz? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Porque a gente tem uma questão da globalização, do mundo do jeito que é, e das informações e tal. É muito difícil acontecer. Isso acontece, por exemplo, o que aconteceu com as línguas do latim. Não é românicas, sei lá, como é que é? Alguém me ajuda aí. Uhum. Então, assim... Romanas, né? Elas, na verdade, você tinha um latim que foi caminhando pela Europa toda, foi encontrando outras línguas já locais e ela era usada como uma língua franca, mas que ao longo do tempo, com a falta do poder de Roma sobre esses lugares, quando Roma começa a perder força política e econômica sobre esses lugares, o latim começa a se misturar e a mesclar com idiomas locais. E essas relações, elas são diferentes dependendo do lugar. Então, assim, a gente fala que português e espanhol são o mesmo idioma, e muita gente pergunta pra gente, falando de português, você fala igual aí, português e espanhol é igual. E eu fico
puta da vida, porque espanhol não é português, português não é espanhol. Porra, mas são irmãs. Entendeu? São E por muito que a próximas. gente entende tudo que o cara fala e o cara não entende o que a gente fala? A gente tem vários fonemas diferentes deles. A gente tem um vocabulário diferente deles também. A gente tem o vocabulário deles. Eles não têm os nossos. Incrível, né? Porque a gente foi evoluindo deles, né? Deles não, do latim, daquela coisa que veio antes. É controversa essa história, né? Então, assim... Quem fala espanhol não entende nada do português e a gente entende tudo. É só mexer na língua aqui, a gente já está babando. A gente tem mais fonemas do que deles para começar. Entendi. Entendeu? Então, assim, é mais complexo para eles mesmo, tadinhos. Mas a gente gosta deles, eu amo. Então, o que mais que eu ia te falar sobre isso? Então, essa questão do dialeto, né? Foi. Eu queria saber por que a escolha da dança do ventre dentre tantas danças que você passou e estudou, e aqui no Brasil você ficou muito tempo, né, trabalhando com a dança do ventre. Olha, eu acho primeiro que a música árabe, ela desde quando eu conheci a música flamenca, eu sou apaixonada. Meu pai tinha uma namorada espanhola lá nos anos 70, e a gente ia para Angra com ela no carro, e ela botava fita cassete com música flamenca. Cara, aquilo, gente, eu voava na estrada de Santos, entendeu? Eu voava com aquela música. Então a música árabe entrou para mim através da sonoridade da música flamenca. E a música árabe, para mim, é deslumbrante, embora eu adore outros tipos também. Eu sou completamente eclética. Então, acho que eu comecei com a dança, com a ideia do misticismo, do mistério, a questão da mulher. E outra, a dança do ventre, ela permite idades, corpos, ela é muito democrática. Ela não é Maria com as outras, não. Ela não é, sim, entendeu? Mas ela é democrática. E isso dá um prazer muito grande de dançar, entendeu? Eu acho que essa é uma razão muito especial para mim da dança do ventre. Porque ela me acolheu. Então, por que eu não vou, sabe? Entendeu? Por que eu não vou? Vou, entendeu? Então, acho que Você achou ali. Exatamente. Nós, né? Nós nos achamos. E depois ela me deu a chance, através de vocês que me empurraram para ir para o Egito, de um sonho de conhecer esses países que hoje em dia o Egito se tornou minha segunda casa. Estava eu lá antes da pandemia, estava em plena pandemia, voltei corrida para o Brasil no dia 15 de março do ano passado. Ainda bem, né? Ainda bem que eu comprei a passagem. Imagina, você teria ficado lá. De $870. Eu estava lá, né, Dri? Eu estava bem no quartinho com você na queda do Morse, que eu resolvi dormir de tênis. Mas a gente... Adriana, você dormir de tênis? Eu vou dormir de tênis. Vamos lá, para fechar a live. Então, uma personalidade que você admira. Não tem uma de atual. Não tem uma atual, assim. Eu sou muito ruim dessas coisas. Então, eu vou dizer uma que eu sempre admirei e continuo admirando, que é o Nureyev. Um medo. Medo. Bom, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo... Pula, vou pensar no medo mesmo, de verdade. Não, pode ser uma coisa só. Depois eu continuo a história do tênis, Lô, eu juro. Tá pedindo para continuar a história do tênis. Uma paixão. Ai, viajar. Algo que te incomoda. Gente falando, gente comendo do meu lado. E falando. Mas isso já é uma neurose, né? A sua forma de arte favorita? Para apreciar. Dança. Não tem outra. Uma qualidade numa pessoa. Em mim ou numa pessoa? Não, o que te atrai numa pessoa. Uma qualidade. Não se levar a sério. Um grande defeito. Algo que você não consiga conviver.
gente rasa. Rasa. Gente rasa. Eu também. Uma realização na sua vida. Eu já tive várias. Eu tenho uma por vir, que é falar árabe bem, fluentemente. Essa ainda está por vir. Mas que eu já fiz, só de viajar o que eu já viajei já me realiza profundamente. Conhecer os lugares. Um desejo. Emagrecer e nunca mais engordar. Né? O pessoal fala que toda mulher quer encontrar um príncipe encantado, não é nada, a gente quer comer sem engordar. E o que você acha que seja a sua missão? Eu acho que ensinar. Eu fugi muito dessa minha missão durante um tempo. Eu me realizei como estilista, foi muito bom mesmo. Mas, assim, eu tenho um prazer inenarrável de ensinar. Inenarrável. Você é incrível nisso. Eu só parei de ensinar na época que eu parei, porque a dança me chamou e porque eu dava aula para pessoas que não tinha nada a ver, entendeu? Aí tem isso também. Eu preciso me estimular com alunos... Cara, mas não é estimular porque o aluno é bom, porque o aluno é poderoso, não. Eu tenho que ter um estímulo de pessoa, de gente, entendeu? Eu, na época, não estava com essa. Não, mas eu acho que é a sua missão mesmo. Você busca vários caminhos quando a pessoa não entende. Eu acho que eu não fui sua aluna de dança, mas eu sei que as suas alunas de dança até hoje têm a maior amor e fidelidade a você. Tem a Marcela aqui, que está fazendo os comentários. É minha linda. Eu sei. Mas já fui sua aluna, já fui coreografada, né? Já tive o prazer de ser dirigida por você, que você é bem apaixonada por isso, e sua aluna de inglês, né? A gente vê que quando você não entende, você muda o seu formato. Não tem essa professor pedante, né? Ele não quer mudar, ele fala que você tem que aprender e pronto. O bom professor, ele vai... tem que achar o caminho, tem que ajudar, tem que auxiliar. Maravilhoso. Eu vou só para matar a curiosidade aqui, que a gente parou na do tênis. Depois que a gente tinha ido na primeira revolução, eu e a Lu, aí a gente resolveu voltar. Só que a gente voltou quando o exército estava dando ultimato para o presidente que tinha ganho as eleições, que era o presidente muçulmano, que era o Morsi, né? Porque saiu o Mubarak na outra revolução. E nesse dia que eu estava lá com a Adriana no Manor House, só nós, o exército tinha dado ultimato para o Morsi que se ele não saísse até tal hora, eles iam tomar. E você tá na piscina, mas você não sabe o que vai acontecer até tal hora. Aí na hora de dormir... Eles não deixaram, eles disseram que a gente tinha que permanecer dentro do hotel, né? A gente não podia sair dentro do hotel. Não podia sair. Prenderam a gente naquele hotel horroroso. Tristeza. Não, eu lembro da gente lá naquela piscina gigante só pra nós, não é? Porque a galera já tinha picado a mula, né? Olhando pro deserto, pensando, caraca, o que acontece daqui a tantas horas? Eu não sei, vamos pedir um prosecco. Assim. Aí a gente foi pro quarto, foi tomar banho, e aí eu botei o tênis, a camisola, camisola não, né? Que eu não sou boba, de calça, legging e blusa. Adriana, você vai dormir de tênis? Eu falei, óbvio que eu vou dormir de tênis. E se o mundo explodir, eu tiver que acordar correndo? Não, eu não dormi de tênis, mas as minhas coisas estavam todas preparadinhas, assim, escondidinhas. Tava pronta para encaixar, né? E não aconteceu nada, graças a Deus, né? Pelo menos, né? Foi tranquilo. A passagem para o Morsi foi, depois de muito tempo, teve muita retaliação. Teve, claro, revolução nas ruas, mas estava bem longe de onde a gente estava, né? Ainda bem. Deixa eu mostrar um negócio. Tem muito caso, né, Adriana? Eu vou ter uma live com a Luciana só contando causos. Os causos. Aí eu vou participar ouvindo e falando, comentando. Você já vem meio que maquiada, porque a gente pode te convidar. Não. Já muita live para uma pessoa só. Esse livro aqui, acho que você conhece. Não, lê ele para mim, que eu não estou nem conseguindo ler. As Mais Belas Páginas da Literatura Árabe é uma tradução, uma compilação do Mansur Shalita. E
Na verdade, é uma das coisas, assim, a cultura árabe já faz parte de mim desde antes da minha adolescência, porque a minha mãe me levou a ela. O Gibran, minha mãe lia. E esse Mansur Shalita, ele era um libanês, que a partir dos anos, sei lá, 60, sei lá, 50, veio para morar no Brasil. Ele era um diplomata, acho que ele não nasceu no Líbano, mas ele era libanês. E ele traduziu a maior parte dos livros do Gibran, Khalil Gibran, e esse daqui. E aí eu estava olhando, estava arrumando, na verdade, o meu escritório. Eu estou arrumando o meu escritório. E aí eu descobria várias... Isso daqui eu devia ter uns 12 anos de idade, gente. Você tem esse livro desde os 12? Ah, era da minha mãe, olha aqui, tá, a capa tá... Maravilhoso. Tá arrebentada toda, tá toda amarelada. Manda reformar, é relíquia. Vou fazer isso, vou fazer mesmo. Você sabe, eu não sabia que o Gibran, as inspirações... Eu já achava ele bem diferente para um árabe, né? As inspirações dele, elas foram imensamente... Eu soube há pouco tempo no Rumi, né? Sufi. E no Nietzsche. Eu li alguma coisa recentemente sobre isso também. Eu não sabia, não. Eu também não sabia, não. E esse livro aqui é legal. São causos, contos árabes que ele foi compilando. E tem frases e ditados árabes. E eu tenho vários que eu anotei, sublinhei, botei certinho. Escolhe um especial para nós, para o fechamento da live. Ai, cara. Ai, tem vários. Mas eu adoro esse. Só se atiram pedras a árvores frutíferas. Que eu achei fenomenal. Eu acho fenomenal. Eu acho lindo. Eu ouvi muito isso nos últimos meses. Pois é. Eu acho que... E eu respondi assim, mas às vezes a árvore não aguenta. Aguenta, né? Aguenta sim. Gente, leiam o Mansur Shalita, vale a pena. Eu quero ler. Amei. Adri, eu queria agradecer muito, pedir desculpa para você e para o pessoal. Eu já falei para a Adriana hoje, eu já comprei um celular novo para poder terminar as lives. Porque, gente, ele quase pegou fogo. Vocês não viram o que aconteceu, mas tanto que foi o celular e o computador junto, entendeu? Foi vrá. Nossa. Saiu foguinho aqui. Nossa. Então, desculpa. E agradeço muito, Dri. Eu te amo muito. Eu tô morrendo de saudade de você. Tenho muita alegria de ter podido fazer essa live e matar um pouquinho de saudade. E quando eu te ver, você não vai fugir, não, que eu vou te agarrar daquele jeito, vou te molestar. E você fica quieta. Eu fico tentando agarrar a Adriana e a Adriana fugindo, igual aquele gato e o gambá. Sempre. Te amo, tá bom, amiga. eu vou ficar quietinha, tá? Eu juro por Deus. Fica quieta, deixa eu dar uns agarra. Então tá. Povo, eu não li nada, porque eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Não, olha, a Isis, a Loiane tá aqui, fez vários comentários legais que eu não pude responder em tempo. A Isis, a Michele, a Carlinha. Oh, meu Deus. A Carlinha Rucan, a Marcelinha Correia, ficou do início ao fim aqui. A Loiane falou, se não for para viajar assim, eu nem viajo. Vem, Loiane! Loiane falou que tem 3 figurinos seu que ama. Ai, gente, a Paty Leal tá aqui também. Ai, tem muita gente querida. Talvez eu não fale, não fiquem chateados se eu não falar. Eu não consegui ainda tirar meu nome ateliê do Adriano Almeida. Ainda não consegui dar, sabe, desapegar, paria esse nome. Ele ainda existe. Ainda tem uma porrada de figurino aqui guardado do ateliê que eu fechei para vender. Não consigo me desapegar deles. Você não consegue desapegar, que são os últimos. Não, desapega logo. Não, eu vou desapegar, mas eu acho que eu vou fazer uma... Ai, falando isso, depois a gente podia até combinar, que eu tô pensando em fazer uma ação, um bazar meio que assim, para tirar um caramingolê meu, pouco, mas eu quero doar uma grande parte do dinheiro para a gente fazer uma coisa com relação aos alunos que não têm acesso à tecnologia, alguma coisa assim. Tá tão difícil, meu marido é professor, vários amigos meus são professores, e que assim, os alunos não têm acesso à tecnologia mesmo. Então eu queria ver se a gente fazer uma ação conjunta, né? Aí você vende os figurinos. Vamos embora.